não sei como não aponta coisas muito importantes sobre tudo o que passa no país. E sobre a questão de formação do novo governo, onde que certos agentes, ou seja, militantes da PUC, da pessoa do vice-presidente, vai integrar o governo sem aval do partido. E não entendi por bem como é que por ser. Porque agora acabam na Bahia integrar um governo que está decidido a própria direção do partido, o comitê, uma infração que por bem ter sido tendo um condicional para o governo levar para a questão de instaurar um processo disciplinar ou um processo no fórum próprio. Esse não decidir. E nós exortar também a todo militante do partido. Se não vai fazer uma coisa, se virar uma coisa, não forma partido. Porque por internet para o governo de 3 meses, onde que surge o fundo que tem de antigo primeiro-ministro falando como e tem 99% de todo o processo eleitoral. Mas não entendi por bem como e tem uma falha que tem lá. Porque Sujubi, que mandava atuar novo primeiro-ministro e por bater polera para falar que não vai dossiê o processo eleitoral. Porque se o lei processo eleitoral, porque na limitação aqui que alguém falou. E por ter enganado, isso é que enganado, porque a nós não trabalhamos na CNE, mas que todo o processo eleitoral não trabalhar. E não percebi como que coisa quer falar como 99% é cabarrado. Porque Butene não está se cadeira eleitoral na calpe que está nele. E qual tipo de atualização de cadeira eleitoral quer fazer? Porque uma faz atualização de cadeira eleitoral. Não quer receber nenhum convite da CNE para poder convidar para o Amati. O que tem? Agora, eu faço tudo publicar, eu falo como tudo está ok. Mas, e tem coisas muito importantes para pensar no processo eleitoral. Isso é silêncio na vintém. Que tem CNE caducada. Eu tenho o Supremo Tribunal, que não me se fala bosco, e que é o Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal de uma restrição antigo presidente da República, por o caminho falava de uma é presidente, e antigo presidente da República, que cada tipo de plano, e era para a gente chegar com consenso. Tudo autores políticos que vai ver. Cada nascer do CNE e cada nascer do Supremo Tribunal. E esta permitir para nós estar à vontade, e a nós tudo, para não poder avançar para eleições. Mas esse que tem consequência, guinense não vai pagar. Ok. Nesse sentido, isso significa como assim, na verdade, ele tem eleições daqui a 3 meses, tá? Na plataforma, e na participa que não participa. Não, o decidir como, para não decidir como não vai participar, talvez não tenha ganho. E se não falar também, gente, como não vai participar, não pode enganar. A não precisa acompanhar o processo, como é que ele foi. Porque se o juiz, até assim, não tem 40 dias para entregar todos os dossiês para eleições. Mas, irmão, não tem comunicado de notificação da CNE ou do Supremo Tribunal, como não tem que fazer isso. Não tem. Outra vai para 60 dias. Bom, e que é preciso explicar a gente sempre por 20 anos depois. Mas se esses prazos passam, eu acho que vou poder fazer eleições dia 23, e cá nós que não pronuncia sobre a matéria. Quem que poder pronunciar sobre a matéria é o primeiro-ministro. Agora, por isso não falava como. E era uma bomba para o primeiro-ministro, leva o dossiê e começar a pronunciar. Mas para cá falar como é seguinte, que é que o primeiro-ministro se sente para ver. Vou ter um elemento na governo. Vou acabar com comissão política. Qual que decisão que tu vai tomar a respeito do que pessoa? Não tem nenhum elemento na governo. Porque não can digital para o governo. Nem partido quer reunir, nem presidente quer ter conhecimento como a senhora Augusto não vai governo. Ele decidiu de forma unilateral. Na sua opção pessoal e vai governo. Então, ele quer uma responsabilidade.
A única coisa que o partido não faz é para instaurar o processo disciplinar, porque vai a rivalia sem aval do partido. Esse processo que o partido Sana pensa contra o militante que adere a esse governo, o que está a referir? Não. O como disse o que é que o partido está a falar, porque se não vai governo, o partido tem que dar o aval e acabou que tem que vai. Agora, se vai, como pessoa individual, na questão de cooptação do Presidente da República, como que ele convidou, mas eu disse que se como bom vice-presidente do partido tem alto cargo no partido, que eu tenho que respeitar a hierarquia partidária, estrutura do partido, que é uma partido que conta um testemunho que tem. Agora, se eu decidir de uma forma unilateral, que também há cada quem tem essa liberdade que eleitoral, no entanto, não vai poder ter o dinheiro. Não pode, mas ligando a partido, não aciona mecanismo, ponto de vista estatutário, para poder mostrar como é que fazer casta dentro. Porque o capo de ser dirigente do partido, uma viola. Exemplo, e na boca tem e o capo de começar na outra área. Nesse caso, qual que não vai ser o CPN? Não vai poder, porque ele tem o Conselho Nacional de Jurisdição, que é esse papel. E cá nós que temos que decidir. Ponto de vista estatutário. E tem mais outro. Não, achei até isso. Obrigado. Bem, a minha irmã não espera você direito, secretário-geral de APU-PDGB, que é o Dr. Cobde, Agostinho Cobde, e acaba assim de confirmar que não falava a voz, né, de como Augusto Gomes, vice-presidente da APU-PDGB, e vai governo sim e cedo, sem aval de partido, né? E vai, mas uma coisa que é muito importante para falar, ele para falar de como Augusto Gomes e erva também mesmo o governo, mesmo se contra, ou seja, para explicar para você de outra maneira, se contra a PUPDGB. Aquele acordo que é ter inicialmente com uma Sissoko Embalo para participar no governo, se contra aquele acordo pegava, é senhor Augusto Gomes e de vai para o governo. E era um dos grandes digitados realmente para ir para o governo. Só que o coisas bem falha, a PU decidir retirar e decidir participar no governo. Augusto Gomes avança. E avança sem aval do partido. E avança talvez porque ia acreditar como é o governo e que não vai fazer só 3 meses. Porque não pensa de como se Augusto Gomes realmente tem a certeza de como é o governo e só mesmo até realização de eleições, talvez fique na certa vai. Mas se vai, não pensa de como ia acreditar na sua cabeça de como eleições que não tem, é o governo a continuar e ele não continua a ser o ministro. Então, para ele, e que está conta que o partido falar ou que falar, se assunto para vai tomar curo, se o partido mister dá aval, é que dá aval, ele que está nem aí, aquele problema do partido. Bom, assim, depois de MGD, depois de Frapagna, em vez de APU-PDGB, vim afirmar publicamente de como eles é que indigitam ninguém para ir para o governo, eles é que tomam parte deste governo e talvez se conselho de jurisdição ou se tribunal, assim se não me estou falar, de partido, ele vai tomar alguma decisão em relação a essa traição de Agostinho, ou seja, Augusto Gomes. E para lembrar também como esses 3 partidos que fundam mesmo a Pica Grande, a PUPDGB, MGD com Frapagna. Tudo 3 partidos que tem na fundação
da pica mais grande é falar de como é que faz parte do governo. Bom, parece de Fernando Dias, ala de Fernando Dias, que ainda, pelo menos até no momento, não colhe nenhum tipo de reação. Não bem subteles, que também ainda vem falando. Mas, penso de como a verdade todo mundo civil já, e houve tentativa assim de entrar, coisas bem que dá certo nos últimos minutos, para ver que me estiva uma, se só com embalo a caceta deles, e arriba com trás, e é falar de como se é boca que está lá. Portanto, não continua a seguir com esse assunto de momento, novo governo, aos nós números se socou em balo na que está chamando de Conselho de Ministros, de que se socou para parte muito interessante. Uma Brahma nasceu dos melhores primeiros ministros de Guiné-Bissau. Bom, a mim que se contra, e que manca se mas impossível para um primeiro-ministro avaliado num espaço de tempo de 3 meses, 3, 4 meses, e que é possível. Tempo mínimo que pode fazer a avaliação de um governo, no mínimo, de 6 meses. Outros até estão falando 1 ano, mas 3 meses, 4 meses, e que é tempo para boa avaliar um primeiro-ministro. Então, se só fala aquilo, talvez o sinal de como realmente é que não vai organizar eleições, que não vai organizar, porque se socorre enquanto que tem Nuno com Fernando Dias sob seu controle e que não mistura organizar eleições. É importante para não ter elemento. E até no momento ali, se uma coisa se falhar, que elas que entram no governo, o sinal de como que elas que estão ainda sob seu controle. E também Nuno pode vir decidir avançar para eleições, mesmo se uma candidato. Então, se Nuno vir decidir avançar para eleições, isso significa como se socorro, pode organizar eleições em novembro. Porque se socorro, como falava sempre, ele que tem condições de ganhar eleições na urna, mas precisa de Nuno, Fernando Dias, com Brahma, tudo aquilo outros seguintes, para ter ao lado dele, para que ele seja justificativo de roubo que é na furta, que é na preparar, aliás. Então, está claro. Portanto, irmãos, vou continuar a acompanhar, vou subscrever no canal, vou escrever comentário, vou contar no que eu vou pensar e também vou colocar gosto. Um abraço de dignidade e de amizade.